Ele não é uma IA qualquer, é um agente de IA. E o que um agente é? Ele executa coisas por você. O ChatGPT, Gemini, que a gente viu, o Perplexity, eles dão resultados naquele chat, e você consegue usar esse resultado de uma forma intermediária, né? Já humanos, ele consegue executar o que você precisa diretamente, tipo, no que você precisar. Tipo, eu quero que você vá lá no meu LinkedIn e faça uma postagem sobre como a vida é bela. Tô falando aleatório. Ele vai lá e faz, escreve, posta e envia. Ele consegue, porque é um agente, ele tem automação lá dentro, e por meio do texto que você vai interagir e dos insumos que você dá, dos dados que você dá, e principalmente do prompt, ele vai executar. Para que ele serve? Você consegue analisar dados e dashboards, consegue também fazer páginas lá dentro, tipo, isso que a gente desenvolveu no Lovable, dá para fazer no Manus. De uma forma diferente, mas dá. Temos também relatórios, pesquisas, apresentações, inclusive os slides do Manus, eu gosto bastante, só que você tem que ter um esforço maior para fazer o desenvolvimento do prompt. Mas, aprendendo as técnicas de prompt específicas para apresentação, vocês fazem isso, tipo, numa tacada, bem rápido. E também dá para fazer outros tipos de tarefas em sites. Tipo, tem um site que eu sempre entro e tenho que classificar algumas coisas lá. O Manus pode fazer isso para você se você ensinar ele a fazer esse processo. O preço, ele é gratuito com 300 créditos por mês. Inclusive, eu tenho um link de créditos que vocês podem usar para se inscrever. Eu não deixei preparado aqui, que aí vocês ganham 1.000 ou 1.500 créditos a mais quando vocês se inscreverem pelo meu link. Se der tempo, eu pego aqui para mandar para vocês depois. E também tem o plano pago, que é $39 para ganhar 1.900 créditos por mês. Aí vamos falar sobre esses créditos para vocês entenderem a importância de saber realmente usar as inteligências artificiais no geral. Quando você faz uma interação, você gasta créditos. Não vai ser vai depender realmente do processo que você pediu para humanos e para as outras IAs. Se você gasta créditos, concorda que se você sabe interagir com a IA, fazer prompts bem assertivos e realmente usá-los, esses créditos, tipo, você não vai gastá-los todos? A maioria das pessoas, elas mandam uma linha de frase e vão alterando loucamente, tipo, pedindo mais e mais e mais. E aí esses créditos, eles esgotam muito rápido. Então, ter esse conhecimento prévio é importante para vocês não gastarem com IA. Entenderam? Qual que é o processo? Agora, a gente vai fazer um exemplo na prática, na real. Eu vou escolher só 2 dos exemplos que tem lá no PDF, tá? Que vai ser a criação de uma planilha de simulação de investimentos. Vou pegar aqui. E vou selecionar o Manus normal, que é o acessável por todas as pessoas. Eu estou aqui na minha conta e vou colar. Então, Manus você acessa por essa URL, é esquisito, né? manus.im. E você cria uma conta com o Google, com e-mail, e ali embaixo você vai pedir qual é o prompt. Então, cria uma planilha de simulação de investimentos e juros compostos, onde o usuário vai inserir quanto ele investirá por mês a mais, a taxa de juros baseada na Selic e a progressão ao longo dos meses, por até 20 anos. Faça um resumo quando o usuário tiver, para daqui 20 anos, com a somatória dos lucros e etc. Vocês entenderam qual que é o objetivo? Que nós estamos fazendo uma simulação, uma planilha de simulação de investimentos. Vou enviar para ele processar e vamos ver o que ele vai fazer. Ó. Primeiro, ele vai pensar e vai iniciar um computador. É isso mesmo, tem um computador ali por trás do Manus. Entendeu a demanda, tá pensando. Vai criar uma planilha de Excel. Sabe aquelas planilhas de simulação que vocês já fizeram em algum momento no trabalho? Eu não sei se todos aqui trabalham com Excel, mas em algum momento alguém pode ter falado com você, e se a gente abaixasse
20%. Ou então, e se as reclamações caíssem em 5%? Qual é o retorno de investimento, de receita que isso daria? Tudo isso pode ser nesse tipo de execução, de simulação de investimentos, ou então você pode fazer um site aqui dentro, uma planilha. Eu vou deixar ele processando, ele vai demorar ali, tá? E vou abrir um novo Lovable, um novo Humanos, e vou pedir mais outra coisa para ele, diferente. Sabe aquele prompt que eu usei lá no Lovable? Eu vou usar aqui no Humanos. Ó, colei o mesmo prompt de criar um site responsivo para o AI Revolution Conference. Vamos ver se ele vai conseguir criar. É até legal que a gente vai comparar as duas execuções. Então, tá indo. Atualmente, eu tenho... já acabou. Eu ia falar que eu tinha 2 tarefas simultâneas acontecendo, mas ele já acabou a planilha de simulação. Eu vou clicar aqui em cima, em simulador de investimentos juros. Vamos avaliar essa planilha que ele criou. Deixa eu baixar. Ó, abre na minha outra tela. Vou expandir aqui. Investimento mensal. Eu determino quanto que vai ser. Vou colocar 1.000. Depois a Selic. Nossa, gente, 1.000%? Não, 10%. Acho que tá 16 agora, né? Ou 15. Período. E ali embaixo os investimentos com os saldos. Ele não projetou aqui, porque tá sem a... Deixa eu ver por que ele não fez. Eu não vou ficar corrigindo o que ele fez, mas ó, tá vendo que ele mesmo desenvolveu essa fórmula? Eu vou pedir para ele fazer diferente, em um aplicativo. Que aqui não deu muito certo. Ao vivo, né? Acontece, gente. A IA erra também, tá vendo? Errou comigo, normal. Eu vou criar uma nova tarefa e vou falar para ele exatamente o mesmo, mas ao invés de pedir a planilha, crie uma página na web de simulação de investimentos. Aí, quando eu enviar, tá vendo que ele vai ficar com 2 tarefas rodando ao mesmo tempo. Ele tá desenvolvendo o site lá, ó, tá gerando imagens com Nano Banana. O legal é que a gente, às vezes, consegue ver algumas execuções que ele tá fazendo aqui no computador. Ó, tá buscando pelas imagens. E tem outra tarefa executando lá, que é o simulador de investimentos. Eu vou deixar mais uma tarefa para ele. Bora fazer ele trabalhar bastante? Agora eu vou pedir para ele criar slides. E aí, para criar slides, eu simplesmente clico ali, ó. Deixa eu voltar para vocês verem. Estou na tela inicial do Humanos. Eu crio slides clicando aqui. Então, ele consegue desenvolver aplicativos, inclusive publicar esses aplicativos. Eu vou fazer também um exemplo desse com vocês. Mas vamos lá em criar slides. Eu quero criar uma apresentação explicando os motivos do porquê gatos são melhores que cachorros. Ih, causei polêmica no chat agora, hein? Tô brincando, não acho que gatos são melhores que cachorros. Eu acho que os dois são bem bons de ter. Enviei. Vamos deixar ele processando ali. E vou criar um aplicativo também. Então, vou lá na nova tarefa, desenvolver aplicativos. Cria um aplicativo para as pessoas inserirem reclamações sobre minha loja que vende bolos. Vou falar só isso, porque eu estou escrevendo aqui na hora com vocês. Esse prompt deveria ser bem mais trabalhado. Enviei. E vou deixar ele executando as minhas 3 tarefinhas, as minhas 4 tarefinhas ali. Deixa eu ver o que vocês estão perguntando aqui, ó. O Bruno falando, Karine, e esse link para o Notion? Ele está falando sobre esse ícone aqui embaixo. Sim, Bruno, ele tem conexão direto com o Notion e consegue fazer páginas, criar conteúdos lá. Ele consegue executar processos dentro do seu Notion. Para quem não sabe o que é Notion, é um aplicativo onde você consegue... eu vou tentar resumir, tá?
fazer anotações de uma forma bem organizada. Não é só isso, tá? Mas é basicamente isso. Deixa eu ver o que mais que vocês estão perguntando. Gama ou Manos para apresentação? Jefferson, como eu aprofundo bastante no prompt na hora de fazer uma apresentação, e como eu quero designs que são específicos, eu prefiro Manos. Porque lá no Gama, os designs são aqueles que já estão prontos, eu posso escolher entre, acho que 20 ou 30, e o conteúdo ele mesmo faz usando alguma IA interna lá, que eles devem ter como API, ou do ChatGPT ou do Gemini. Mas, no Manos, ele não só cria o conteúdo, como ele vai criar aqui para o Gatos São Melhores que Cachorros, como também consegue criar um design muito específico para mim. E eu consigo editá-lo também. Então, eu prefiro Manos para apresentação. Porque eu sei realmente o prompt para fazer esse processo. Ricardo perguntando o que é temperatura da IA. Ricardo, reassiste a aula 1, que eu expliquei bastante sobre esse assunto da temperatura. Vocês falando que ama os dois. Eu também. Mas eu só tenho 2 gatos. Vamos lá. Deixa eu pegar mais algumas. Deixa eu ver se ele fez alguma. Simulador de investimentos está pedindo. Está fazendo uma pergunta. Ó, autoriza uma nova aba no seu navegador? Eu vou dizer para ele usar o navegador padrão dele mesmo. Porque senão ele vai usar o meu computador para poder fazer as buscas desse projeto. Vou deixar expandido, e aí quando ele terminar um desses processos, a gente vai ver. Vou responder algumas perguntas. Posso programar para ele extrair reporte de um website ou de um dashboard? Pode sim, Rafael. Você consegue pedir, desde que você dê para ele, por exemplo, as credenciais, ou então você use o Manos navegador, porque ele tem, ó. Tá vendo essa extensão no meu Chrome? Tá vendo que tem muitos elementos dentro das IAs que vocês podem usar e que são fáceis, não precisa de programação nem nada, só precisa conhecer de fato. Esse Manos AI Browser, ele consegue manipular as minhas páginas aqui e usar o meu site logado com a minha conta sem eu precisar dar meu login e senha para ele. É incrível. Vamos lá. A Mari falando que tá adorando a didática. Manos é bom para criação de e-book? Bruna, eu não usaria o Manos para criar o conteúdo do e-book. O Claude, não sei se vocês conhecem essa IA, eu não falei sobre ela aqui, ela é muito melhor para criação de texto. Então, eu usaria ele para criação de e-books. Deixa eu ver se ele criou alguma coisa. Ó, simulador de investimentos está pronto. Como eu não falei nenhum design, ele fez desse jeito daqui. Cara, que eu gostei. Por mais que esteja simples, ó, investimento. Vamos supor que eu vou investir R$500 por mês a uma taxa anual de 15%, porque a Selic, eu acho que tá 15%, se não me engano. Período, 20 anos. Tá. Então, se eu investir isso, em 20 anos eu vou ter R$748 mil com os juros. Bem legal. Resetar, o botão funciona aqui embaixo. Ó. Se eu investisse 1.000 em 20 anos, a uma taxa de 15%, teria 1,5 milhão total investido e os juros aqui em cima. E aí, esse site criado, ele tá responsivo para celular, eu clico ali e eu consigo usar, então você consegue, aplicar as ideias que você tiver realmente para fazer aqui, e eu consigo editar, ó, olha aqui, louco, simulador de investimentos da aula 3 da imersão em IA da Karine. E vou sair da edição e acabei de editar. Se eu minimizo, eu posso publicar esse site, com qualquer pessoa pode acessar esse link. Estou publicando e vocês vão acessar agora. Ó. Deixa eu copiar. Como é que copia? Aqui. Pronto. Antes de mandar para vocês, eu vou abrir a parte de visualização dos acessos. Deixa eu ver se ele tem.
banco de dados, painel de controle. Ó, no painel de controle tem uma visualização de página. Vou mandar o link para vocês acessarem. Inclusive, está funcionando e vocês podem fazer simulações de quando vocês vão ter R$1 milhão investindo X reais por mês. Acessem aí para a gente aumentar esse número de visualização e ver se está funcionando para mim. Vou atualizar, hein? 150 visualizações. Vocês são incríveis, ó. 240. 200... Ih, só tá aumentando. Foi você, Ana Paula. Ó, 400. Gente, fala se isso não é incrível. É muito doido. Tipo, o céu é o limite. Vamos ver outras coisas que ele tá fazendo aqui? Gatos são melhores que cachorros. Quero ver se ele teve uma boa argumentação. Gatos versus cachorros. Independência e autonomia. Higiene e limpeza. A apresentação ficou simples porque eu não dei no prompt especificações para ele usar um layout robuscado e tudo mais. Mas se eu tivesse feito isso, ele teria feito. As imagens fazem todo sentido. Ó, manutenção reduzida. E eu posso alterar isso aqui. Se eu quiser, tipo, eliminadas. Eu altero o que está escrito ali. Ele vai executar, ó, aplicar. Esse slide em específico ele gerou com Nano Banana, por isso que ele precisa processar. Mas os outros eu acho que não foi. Deixa eu ver se foi. Ó, comportamento. Foi com Nano Banana também. Mas ele vai regerar e vai mudar aquele texto ali que eu pedi. Silêncio e tranquilidade. Incrível, adorei. Vou fechar. Descartar. E agora a gente vai para esse site moderno. Deixa eu ver se ele realmente conseguiu criar. Ó, eu gostei, viu? Ali tá cortando o título, mas são ajustes. Aí é a interação nossa. Isso aqui foi o primeiro retorno da IA, né? Então não vai ficar bom logo de cara. Gostei bem mais de algumas sessões do que do Lovable. E é o mesmo processo. Eu posso publicar e vocês conseguem acessar. Esse botão de comprar eu posso editar depois, tudo clicando nas edições ali em cima. Inclusive, existe um banco de dados aqui por trás, que vocês podem contratar por dentro. Tem armazenamento de arquivos e em configurações, dá para você configurar um domínio. Eu vou pegar aquele outro site que a gente publicou, ó, o simulador de investimentos. Em domínios, eu posso comprar um domínio aqui dentro do humanos.com, tipo, integrado, ou então conectar um domínio existente. Tem notificações em relação a esse site, integração de pagamento, ele já coloca link do Stripe, então se vocês tiverem alguma ideia para vender, tipo, não sei, vendo, sei lá, brigadeiro, faz um site, você consegue já fazer e colocar o pagamento por aqui para as pessoas fazerem encomenda. O SEO para ser buscado no Google, se tiver segredos e APIs, e também integrado com GitHub. Deixa eu voltar para a última execução, ó, o aplicativo de reclamações ele ainda está processando. Vou deixar enquanto eu vejo o comentário de vocês. Melhor IA para apresentações para o setor de educação. Daisy, para a educação, eu sou bastante chata porque eu trabalho com isso, né? Então, assim, a apresentação em si, o layout, eu personalizaria de uma forma que eu consiga colocar no prompt qual é o layout que eu quero, e aí eu desenvolveria, tipo, no Humanos. Mas o conteúdo da apresentação, aí é outra coisa. Vai depender qual é o setor, se é científico ou não é, se precisa de criatividade ou não. Vai depender exatamente do seu contexto, sabe? Deixa eu ver o que mais. Manda o link para criar a conta manual e ganhar créditos. Deixa eu abrir aqui. Enquanto tá gerando o aplicativo. Deixa eu ir lá no meu... Tá no meu canal. Vídeos. Ó, criou o aplicativo. Peraí que eu vou pegar. O do Humanos.
Tá. Aqui. Copiar. Vou passar para vocês agora o link para fazer a conta e ganhar os créditos. Eu acho que tá funcionando esse. Se não tiver, vocês me avisem aí que eu pego depois. A gente vai usar agora o aplicativo para ver se vai dar certo. Temos aqui, tá, quero clicar em nova reclamação. Posso inserir meu nome completo. Como é que eu tiro isso daqui, ó? Inserir meu nome, Karine Lago. Karine, nananã, enviar reclamação. Ó, vou pedir já para ele corrigir, que a reclamação não está sendo enviada, mas ele criou o aplicativo, tá aí. E aí eu posso já usar e visualizar no celular. Então, vai depender realmente da nossa interação e de todos os processos que vocês forem fazer para deixá-lo bonito. Você pode executar as alterações, tipo, quero mudar qual que é o logotipo desse aplicativo. Aqui, dá para mudar também o estilo dele na publicação. Deixa eu fechar e voltar no aplicativo, pedindo especificamente para ele alterar o que vocês pedirem. Aí vai das interações que vocês tiverem. O Manus, ele consegue integrar com várias aplicações, então com seu calendário, ó, deixa eu vir aqui em conectores, com o Google Drive, o seu navegador, o Notion, dá para adicionar vários outros conectores, Gmail, Outlook, olha o tanto. E o céu é o limite, é realmente saber usar, entender profundamente sobre os processos que tem aqui para vocês conseguirem usar e explorar melhor, além do que arranhar a superfície igual nós fizemos aqui. O que eu te mostrei foi nada, foi só realmente a execução dele. O que vai fazer diferença mesmo é vocês aprofundarem em relação ao conhecimento técnico de interação com a IA e comunicação com ela. Deu erro no código? Depois eu pego, gente. Deixa eu pegar agora para vocês, vai. Deixa eu ver se eu consigo achar. Se for rápido, eu pego. Senão eu vou ter que gerar um outro e vai demorar. Ó, esse aqui tá funcionando, eu acho. Copiar. Vê se esse vai. Mandei aí, ó, a URL. Meu cabelo tá todo atrapalhado e vocês não me avisaram, não, né? Show de bola? Vamos voltar aqui para a apresentação, porque nós já vimos as duas execuções do Manus. O código deu certo. Boa, boa, Emanuel. Vimos as duas execuções e agora a gente vai conversar sobre essa nova mentalidade e as técnicas para vocês também terem e aplicarem essa nova mentalidade que realmente vai fazer vocês se desenvolverem. Então, nesse momento, a gente vai tentar entender por que vocês, desenvolvendo essas técnicas, né, de inteligência artificial, de saber se comunicar melhor com ela, de realmente usar os recursos que tem disponível, por que vocês vão fazer isso? Qual o motivo? É para vocês serem mais valorizados, é para serem reconhecidos, para obter o que vocês desejam, para ganhar mais, para ter uma vida melhor. Então, tudo isso que a gente está falando aqui agora são ferramentas. Assim como o próprio nome diz, né? Uma ferramenta é o quê? Um instrumento para você executar alguma coisa. Então, o que a gente acabou de ver aqui nessa imersão como um todo, e ainda estamos vendo, é que estamos aprendendo ferramentas para obter esses resultados daqui. Mas como vocês conseguem, de fato, obter esses conhecimentos e aplicarem na vida de vocês? A gente está vivendo um momento histórico, né? Então, tem notícias de IA para todos os lados falando sobre crescimento de demandas por profissional, que a habilidade ela está sendo buscada e cresceu cada vez mais, que quem aprende inteligência artificial pode aumentar o salário em 25% em um estudo que está sendo realizado, e a IA já virou pauta de tudo que a gente faz hoje em dia. E você está aqui nessa live, hoje é dia 4/2/2026. Certamente você vai lembrar dessa live daqui há alguns anos. E aí, a pergunta
que a gente tem que se fazer agora é, você vai lembrar dessa live com que sentimento? Com o sentimento de que você abriu os olhos na hora certa, ou com o sentimento daquele negócio do tipo, nossa, perdi uma oportunidade. Sabe o Bitcoin? Que, tipo, no passado era muito barato, né, comprar Bitcoin. Hoje, quem comprou, tipo, um Bitcoin no passado tá milionário. Eu fico assim, tá, gente? Porque eu não comprei Bitcoin naquela época. Eu falei, putz, nossa, por que eu não fiz isso? Aí eu fico lembrando das coisas das ondas que eu perdi. E essa live é a mesma coisa, é uma onda que está passando e a gente pode aproveitar para ser 10 vezes mais valioso. Só que somente com inteligência artificial não é suficiente. Existe um processo que vocês podem executar. Então, agora eu estou entrando na terceira parte